representa a democracia, diz Alckmin, agora filiado ao PSB. As declarações do ex-tucano vão ao encontro do que tem dito o ex-presidente sobre as eleições de 2022. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, filiou-se nesta quarta-feira 22 ao PSB. O evento, realizado em Brasília, abriu caminho para compor uma chapa presidencial com o ex-presidente Lula, PT, a quem elogiou em vários momentos de seu discurso. Eu disputei com o presidente Lula a eleição em 2006, mas nunca colocamos em risco a questão democrática, declarou o ex-governador. Temos que ter os olhos abertos que ele, Lula, é hoje o que melhor reflete, interpreta o sentimento do povo brasileiro. Ele representa a democracia, porque ele é fruto da democracia. Não chegaria lá de um berço humilde se não fosse o processo democrático. Não tenho dúvida de que Lula, se Deus quiser eleito, vai reinserir o Brasil no cenário mundial. Vai alargar o horizonte do desenvolvimento econômico e diminuir essa triste diferença social que temos no Brasil. O Brasil precisa ser bom não só para alguns, mas para todos. Numa referência a Jair Bolsonaro, Alckmin disse que a primeira tarefa na eleição deste ano é combater as mentiras. O debate era de outro nível. Nunca se questionou a democracia. A primeira tarefa nossa é combater a mentira, que é o que há de pior no regime democrático. A respeito de sua vinda para o PSB, o ex-tucano ressaltou a gravidade da crise política e econômica que o Brasil atravessa, e elogiou o novo partido. Me sinto em casa, porque temos uma origem quase comum. A social-democracia e o socialismo, quando nasceram, o fizeram nos princípios das lutas trabalhistas e das lutas sociais. As declarações vão ao encontro do que tem dito Lula sobre a necessidade de superar Bolsonaro. O próprio Alckmin, ao anunciar que se filiaria ao PSB, disse que o momento exige grandeza política, espírito público e união. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, classificou o pleito como uma disputa entre a civilização e a barbárie, e ressaltou a importância da formação de uma frente que vá além da esquerda para derrotar Bolsonaro. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também reforçou a necessidade do campo progressista se unir. Nunca foi tão necessário mobilizar forças. Precisamos encerrar esse tempo de sofrimento e retrocesso, disse. A chegada de Alckmin reforça a união entre PT e PSB, ao menos no plano nacional. Lula ainda não confirma ser candidato, mas chegou a declarar que a aliança só seria concretizada após o novo membro do PSB escolher um partido. Quando apareceu ao lado do ex-governador, em dezembro do ano passado, Lula ensaiou o tom do discurso que deve adotar durante a campanha. Não importa se no passado fomos adversários. Se trocamos algumas botinadas. Se no calor da hora dissemos o que não deveríamos ter dito, disse à época. O tamanho do desafio que temos pela frente faz de cada um de nós um aliado de primeira hora. Eu estou convencido de que a gente construir essa chapa será um benefício muito grande para o país. Vamos ver se é possível construir. Os partidos vão sentar e eu vou conversar com Alckmin e saber o que vai acontecer, afirmou na terça-feira 22 em entrevista à Rádio Som Maior, de Santa Catarina. Federação e a resistência de aliados. Até a oficialização da chapa, que deve ocorrer em abril, Lula e Alckmin vão enfrentar resistências dentro do próprio PT, já que quadros do partido e parte da militância se manifestaram contrariamente à união. Possíveis aliados, como integrantes do PSOL, também criticaram publicamente a formação de uma chapa entre o petista e o ex-tucano. Embora a formação da chapa seja questão de tempo, as discussões sobre uma federação partidária e as candidaturas nos estados tornaram-se obstáculos para um consenso entre as siglas. O PT, que chegou a um acordo com o PV e o PICDOB sobre a federação, ainda não convenceu o PSB a fazer parte da união. Lula, em entrevista recente, disse que ainda não desistiu de contar com os socialistas. O fato do PT ter feito a federação com o PV e o PICDOB é uma coisa muito importante. Eu ainda trabalho com a ideia de que o PSB possa entrar nessa federação. Mas, se não entrar, vamos fazer uma coligação e vamos estar juntos na campanha de 2022, afirmou. As principais divergências estão na composição da diretoria do agrupamento e nos nomes que serão os cabeças de chapa nas eleições de São Paulo, do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul, já que, se aprovada a federação, ela só poderá ter um candidato por estado. Em São Paulo, o PT pretende lançar o ex-prefeito Fernando Haddad e o PSB defende a candidatura de Márcio França. No Espírito Santo, o senador Fabiano Contarato, PT, se lançou como pré-candidato.
No entanto, o atual governador, Renato Casagrande, PSB, pretende disputar a reeleição. Já no Rio Grande do Sul, a disputa se dá entre Edgar Preto, PT, e Beto Albuquerque, PSB. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa: nós os derrotaremos nas urnas. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos, pelas milhares de empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos, por ter sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por obras inacabadas e abandonadas, por jogar brasileiros contra brasileiros,